Botafogo vende jovem atacante para o Clube Sport. O Botafogo tentou convencer Júnior Santos a ficar e ofereceu o salário que Tiquinho Soares recebia no clube, mas o artilheiro da Libertadores optou mesmo por se transferir para o Atlético Mineiro. A informação é do canal do TF. Júnior Santos receberá um salário bem maior no Galo, superior a R$1 milhão. O atacante assinará contrato de 4 anos com o vice-campeão da Libertadores e já se despediu dos companheiros. Pela transferência, o Atlético Mineiro vai pagar ao Botafogo cerca de US$ 8 milhões, 48,5 milhões de reais na cotação atual. O atacante deixa o Glorioso com 115 jogos, 28 gols, 9 assistências e os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Depois de perder os 3 primeiros dias da pré-temporada do Botafogo, Svarino se reapresentou nesta sexta-feira no CT Lone. O clube divulgou um vídeo do venezuelano trabalhando na academia. Além de Svarino, Bastos e Júnior Santos não haviam se reapresentado na terça-feira, data que marcou a volta aos treinos do elenco principal. O atacante voltou na quarta, mesmo com as notícias de possível saída para o Atlético Mineiro. O Botafogo não desistiu de Bitelo e já enviou uma quarta proposta ao Dinamo Moscou pelo jogador, informou o jornalista Bernardo Gentili em live no canal do Fogão NET no YouTube. Nesta quinta, o clube russo rejeitou a terceira oferta alvinegra, de 15 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus, totalizando cerca de 102 milhões de reais na cotação atual. Antes, o Botafogo já havia feito propostas de 10 milhões de euros, 62 milhões de reais, e de 13 milhões de euros, 80,5 milhões de reais. Os valores desta quarta proposta ainda são desconhecidos. Bitelo segue no Brasil torcendo por um desfecho positivo das negociações com o Botafogo e não se reapresentou ao Dinamo Moscou. Carlos Alberto é contratado pelo Sport, a maior transferência da história do clube em um movimento audacioso e histórico. O Sport Clube do Recife anunciou, nesta manhã de terça-feira, 17 de janeiro de 2025, a contratação do meia-atacante Carlos Alberto, ex-jogador da seleção brasileira e um dos nomes mais emblemáticos do futebol nacional na última década. A negociação foi considerada a maior da história do clube, não apenas pelo valor financeiro envolvido, mas também pela grandiosidade da contratação e o impacto que ela trará para o time pernambucano. Carlos Alberto chega ao Sport com um contrato de 4 anos e promete ser uma das maiores referências da equipe nas próximas temporadas. A transferência foi fechada por uma quantia recorde, que supera as contratações anteriores do clube, e reflete o grande esforço da diretoria do Sport para levar o time a um novo patamar no futebol brasileiro. A expectativa entre a torcida é altíssima, e o anúncio da contratação causou um verdadeiro furor nas redes sociais e nos meios de comunicação esportivo. O anúncio da maior contratação da história do Sport, a oficialização da transferência de Carlos Alberto, foi feita em uma coletiva de imprensa realizada no estádio Ilha do Retiro, sede do Sport. O evento contou com a presença do presidente do clube, Milton Biva, do diretor executivo de futebol, João Alves, e claro, de Carlos Alberto, que foi recebido com entusiasmo pela torcida rubro-negra. O contrato de 4 anos foi firmado após intensas negociações, e a expectativa é de que o jogador seja a peça-chave para o time almejar voos mais altos nas competições nacionais e continentais. Milton Biva, presidente do Sport, comemorou o fechamento da negociação, destacando a importância dessa contratação não apenas para o presente, mas também para o futuro do clube. Hoje, é um dia histórico para o Sport. Carlos Alberto não é apenas um grande jogador, é uma figura que trará muito mais que qualidade técnica para o nosso time. Ele representa o desejo de crescimento do clube, a ambição de levar o Sport a um novo nível. Estamos muito felizes com essa contratação, que é, sem dúvida, a maior da nossa história, disse Biva. Carlos Alberto, uma trajetória de sucesso no futebol brasileiro. Carlos Alberto, de 34 anos, é um dos jogadores mais renomados do futebol brasileiro nos últimos anos. Sua carreira foi marcada por conquistas significativas, tanto em clubes quanto na seleção brasileira. Natural de Rio de Janeiro, Carlos Alberto iniciou sua trajetória no futebol profissional no Fluminense, onde se destacou nas categorias de base e logo ganhou seu espaço no time principal. Sua habilidade técnica e visão de jogo rapidamente chamaram a atenção de clubes europeus, e ele fez sua primeira grande transferência para o Porto, de Portugal, onde se consagrou como um dos principais jogadores da equipe. Com passagens por gigantes do futebol europeu, como o Benfica e o Arsenal, Carlos Alberto também teve destaque no Brasil, jogando por equipes como Corinthians, Vasco da Gama e Flamengo, conquistando títulos importantes em sua carreira. No auge de sua forma, foi convocado para a seleção brasileira, onde se destacou em diversas competições, incluindo a Copa América e a Copa do Mundo de 2010,
quando ajudou a seleção a alcançar as semifinais. Apesar de uma carreira marcada por lesões que o afastaram de alguns momentos importantes, Carlos Alberto sempre foi um jogador que demonstrou grande qualidade técnica, criatividade e liderança em campo. Seu retorno ao futebol brasileiro é visto como uma oportunidade para dar ao Sport um ícone que pode, não apenas agregar qualidade ao elenco, mas também ajudar a jovem geração do clube a se desenvolver sob sua liderança e experiência. O impacto da contratação para o Sport. A chegada de Carlos Alberto ao Sport é mais do que uma simples contratação, ela representa um marco na história do clube. Com um valor de transferência que supera os 50 milhões de reais, a negociação é um reflexo do novo momento vivido pelo clube pernambucano, que busca se reerguer após anos de dificuldades financeiras e esportivas. Para o Sport, a aquisição de Carlos Alberto é um símbolo da sua ambição de voltar a brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, além de conquistar a tão sonhada vaga na Copa Libertadores da América. Essa contratação não é apenas um reforço técnico, é um sinal claro de que o Sport está pronto para disputar os grandes títulos do futebol brasileiro e internacional. Carlos Alberto traz a experiência de quem já esteve no topo do futebol mundial, e é isso que precisamos para alcançar nossos objetivos. Estamos dando um passo importante para consolidar o Sport entre os maiores clubes do país, afirmou João Alves, diretor executivo de futebol do Sport. A torcida rubro-negra, que há algum tempo aguardava um investimento de peso, se mostrou eufórica com o anúncio. Nas redes sociais, #Jogo da Velha Carlos Alberto no Sport rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados, com torcedores de todo o Brasil parabenizando o clube pela ousada contratação e manifestando a confiança de que o jogador será um líder tanto dentro quanto fora de campo. É o Sport voltando para o seu lugar, brigando na frente. Com Carlos Alberto, vamos ser campeões novamente, postou um dos fãs do clube. Expectativas para a temporada 2025 com Carlos Alberto no elenco. As expectativas para a temporada de 2025 são altíssimas. O jogador chega para ser a referência técnica do time, ocupando a posição de meio-atacante, e promete atuar como um homem-gol, além de distribuir assistências e liderar o time nas ações ofensivas. Sua chegada também é vista como uma forma de atrair outros jogadores de peso, o que poderia gerar uma série de novos investimentos e contratações para fortalecer ainda mais seu elenco. A presença de um jogador de tanta bagagem no futebol europeu também tende a ajudar a qualificar o time dentro das competições nacionais, especialmente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Sport, que em 2024 teve uma campanha irregular no Brasileirão, busca recuperar sua competitividade, e Carlos Alberto, com sua visão de jogo e liderança, tem tudo para ser a chave para essa transformação. Em paralelo, a contratação de Carlos Alberto também traz uma grande visibilidade para o Sport no mercado internacional. O clube rubro-negro, que tem como objetivo se tornar mais competitivo na Copa Libertadores, acredita que a presença de um jogador de renome mundial ajudará a atrair mais patrocinadores e a reforçar a marca Sport no exterior, o que é fundamental para a viabilização de novos investimentos. Desafios para Carlos Alberto no Sport. Embora a chegada de Carlos Alberto seja vista como um grande reforço, o jogador também tem pela frente alguns desafios. O primeiro deles é adaptar-se ao estilo de jogo do Sport, que ainda não é considerado um dos principais clubes do Brasil. A mudança para um clube de médio porte traz, naturalmente, um desafio de se reinventar, além de trabalhar com um elenco que, na maioria das vezes, tem menos experiência em competições de alto nível. Carlos Alberto também precisará lidar com a pressão de ser a principal estrela da equipe, ao mesmo tempo, se manter fisicamente bem para suportar a intensidade do Campeonato Brasileiro. Apesar de suas lesões no passado, o jogador tem se mostrado em boa forma física e com grande motivação para essa nova fase da sua carreira. Estou muito feliz por voltar ao Brasil e ter a oportunidade de jogar no Sport. Eu sei da grandeza do clube e da paixão da torcida. Meu objetivo é ajudar a equipe a conquistar títulos e disputar as competições internacionais. Vamos trabalhar muito para trazer alegria para os torcedores, disse Carlos Alberto, em um breve pronunciamento após a coletiva. O futuro do Sport. Com a contratação de Carlos Alberto, o Sport se coloca como um clube em ascensão no futebol brasileiro. A chegada de um jogador com tanto prestígio e capacidade técnica eleva o patamar da equipe, colocando-a entre as favoritas para conquistar títulos importantes. A ambição do Sport é clara: ser novamente um dos grandes clubes do Brasil, com um elenco forte, competitivo e capaz de brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, além de almejar uma classificação para a Copa Libertadores nos próximos anos. A maior contratação da história do clube é, sem dúvida, um marco que ficará registrado na memória dos torcedores. E o futuro do Sport?
com Carlos Alberto como protagonista, promete ser repleto de conquistas e vitórias. O caminho para a glória está traçado, e a torcida, como sempre, estará ao lado do time nessa jornada histórica.